Olá, meus amigos! Durante as férias de inverno, este é um bom momento para considerar uma mesa repleta de fartos pratos de ostras. As ostras ocupam um lugar importante nas nossas mesas de jantar há séculos. Mas você já ficou curioso sobre a origem deles? No vídeo de hoje, aprendemos como os pescadores americanos produzem milhões de quilos de ostras todos os anos. Em 2023, os Estados Unidos produzirão 45,3 milhões de libras de ostras, no valor de cerca de os 221 milhões de dólares. As ostras são normalmente produzidas de 3 maneiras diferentes: natural, manejada e cultivada. As ostras naturais crescem e se reproduzem sem intervenção humana e geralmente estão disponíveis para colheita por qualquer pessoa com a licença apropriada. Em contraste, as ostras manejadas são monitoradas por coletores, que periodicamente raspam as camadas para reduzir a agregação. Para ostras cultivadas, os pescadores costumam usar métodos tradicionais. Eles transportam ostras imaturas para canteiros artificiais onde continuam a crescer. Em muitas partes do mundo, as ostras são cultivadas em linhas ou em tanques, e este método está agora a ser adoptado em algumas regiões dos Estados Unidos. No leste da América do Norte, os esforços de cultivo de ostras começaram há um século para restaurar os bancos de ostras explorados em excesso e melhorar os rendimentos. As ostras desovam no verão, quando a água esquenta. Este é o início do ciclo de criação de ostras, onde os pescadores irão coletar larvas microscópicas. Eles fornecem um local para as ostras jovens ancorarem e crescerem. Especificamente, essas ostras foram compradas em incubatórios da Ilha dos Pescadores e cuidadosamente manejadas em ambiente de viveiro. O berçário é o estágio intermediário para as ostras crescerem de 0,5 polegadas a quase 1 polegada. Neste momento, eles serão introduzidos em fazendas, viverão em águas abertas e crescerão até atingirem o tamanho do mercado. Quando atingem 1,5 polegadas, os pescadores os transferem para sacos para engordá-los para o inverno. Crie gado, mas não precise fornecer comida. Isso mesmo, ostras são esse tipo de gado. Eles podem se desenvolver por conta própria, sem precisar de muito apoio dos humanos. Na verdade, uma vez passada a fase larval, as ostras não precisam de ser alimentadas porque filtram os alimentos da coluna de água. Nos últimos anos, as gaiolas de fundo tornaram-se uma solução popular na indústria de cultivo de ostras. As ostras vivem em pedaços de concha que são finamente moídos no viveiro antes de serem colocadas nas gaiolas. Depois disso, as gaiolas são inundadas em locais alugados na foz do rio para a lavoura. Gaiolas verticais com vários níveis permitem que os agricultores cultivem mais ostras. Além disso, a criação de ostras proporciona um valioso habitat estuarino para peixes juvenis e invertebrados. As fazendas de ostras transformaram habitats estuarinos planos e pouco atraentes em habitats mais complexos. Ao mesmo tempo, convida espécies comercial e ecologicamente importantes a procurarem alimento e refúgio. No Alasca, as ostras crescem em água fria com plâncton abundante. Por isso, ostras de alta qualidade estão disponíveis o ano todo. A água fria também reduz a contaminação bacteriana, prolonga o tempo de armazenamento e garante segurança ao comer ostras cruas. No entanto, como não se reproduzem naturalmente ou na natureza, todas as ostras cultivadas no Alasca são importadas como sementes de incubatórios na costa do Pacífico. Essas gaiolas contêm mais de 30 milhões de ostras. Estas pequenas ostras são muito difíceis de manter, necessitam de cuidados constantes, ou toda a colheita de ostras pode ser exterminada. As melhores condições para o crescimento das ostras estão entre 60 e 80 graus F. Antes da desova das ostras, os agricultores controlarão a temperatura no tanque de água para prepará-las para o melhor ambiente. Quando as ostras desovam, elas liberam óvulos e espermatozoides diretamente na água. Depois de colocadas no tanque, elas se transformam em larvas,
Cerca de 1 bilhão de ostras nascem nesses tanques a cada ano. Depois de colocar os filhotes de ostras nas redes, os pescadores irão ancorá-los no oceano ou na praia. Aqui, as ostras se alimentam filtrando o plâncton que ocorre naturalmente na água. Nesse período, os agricultores também monitoram regularmente o clima, pois se chover demais, isso diluirá a salinidade da água e afetará as ostras. Dependendo do tipo de gaiola, os pescadores têm uma forma de distribuir o número de ostras de acordo. Os criadores de ostras com muitos anos de experiência redistribuem frequentemente o número de ostras na gaiola quando as ostras atingem o tamanho médio. Eles querem reduzir a quantidade para que possam alcançar alta qualidade antes de chegarem ao mercado. Ao remover ostras de gaiolas de alta densidade, cerca de 85 a 90 ostras por gaiola. Em seguida, o agricultor divide igualmente entre 3 gaiolas diferentes. As ostras voltam para a gaiola com mais espaço para se movimentar e crescer melhor. À medida que o crepúsculo frio e cinzento começa a atravessar o rio calmo, os pescadores tentam remover a camada de areia que envolve as conchas das ostras e devolvê-las ao mar. Eles acreditam que quanto mais limpos os mantiverem, mais água fluirá para dentro daquela concha. Demora cerca de 18 a 36 meses para que as ostras atinjam o tamanho do mercado. Após 6 meses, a gaiola é retirada da água e as ostras são levadas para a unidade de produção. Aqui, as máquinas irão classificá-los por tamanho. Aquelas que atendem aos padrões são exportadas para o mercado, enquanto as restantes ostras pequenas serão lançadas ao mar. Os potenciais locais para a criação de ostras precisam de ter boas marés para que os alimentos possam ser facilmente transportados para o local e os resíduos descarregados no mar. É claro que as fazendas de ostras devem estar próximas dos mercados de distribuição de frutos do mar. Seguindo pelos icebergs, o barco entrou na área de cultivo de ostras. Eles retiraram as ostras no frio de 7 graus. O processo de colheita foi duro, mas também cheio de orgulho, pois mantiveram a área abastecida durante o inverno. Os agricultores rapidamente trouxeram as ostras ao mercado para que, quando as pessoas as comessem, sentissem um gostinho da costa do Maine. Semelhante ao Maine, na Baía de Arcachon, a criação de ostras faz parte da vida diária dos habitantes locais. Os criadores de ostras levarão você aos seus canteiros de ostras para virar o saco de ostras e, em seguida, soltá-las na água ou colhê-las. Parece fácil, certo? Mas na realidade este trabalho é bastante difícil. Os criadores de ostras passam horas debaixo d'água, girando as gaiolas de ostras manualmente. Alguns produtores de ostras usaram a tecnologia para fazer isso de forma eficaz. Esta ideia também permite que os agricultores colham com mais facilidade. Eles apenas ficam no barco e abrem cada gaiola, uma por uma. Depois de décadas de ostras processadas, comer ostras frescas com casca é cada vez mais popular. Tal como o vinho, as ostras são famosas por assumirem as características do clima envolvente. Então, isso é ótimo se você mora na Nova Inglaterra e adora ostras. As ostras da Nova Inglaterra crescem em águas frias e férteis, o que lhes confere um sabor particularmente agradável e cheio de umami. Agora vamos fazer uma viagem para pegar essas ostras naturais. Por volta das 5h30, quando ainda não amanhecia, partiu, decidindo seguir o GPS em busca de bancos de ostras para explorar. Semelhante a um aquecimento suave, antes mesmo do sol aparecer, ele colheu o primeiro lote de ostras. O trabalho continuou continuamente, até por volta das 12 horas. Ele voltou com o barco e os vendeu. Curiosamente, as ostras não podem se mover. Nem um pouco. Eles flutuam rio abaixo, agarram-se às pedras e ficam lá pelo resto da vida, se tudo correr bem. A ostra tem um sabor rico, transmitindo o sabor salgado e fresco de seu ambiente imaculado. Além de deliciosas e nutritivas, as ostras também desempenham um papel na manutenção de ecossistemas saudáveis. Eles filtram seus alimentos, removendo partículas e poluentes,
como o excesso de nitrogênio das águas onde vivem. Além disso, como as larvas de ostras sobrevivem agarrando-se a superfícies duras, as cracas também ajudam a reconstruir os recifes de coral. O sol estava se pondo e ele dirigiu seu barco num círculo lento na baía de San Antônio antes da colheita. Os pescadores começaram a montar armadilhas, a cortar pequenos blocos de ostras com machados e a separá-los no barco. Eles ganham a maior parte do seu dinheiro em um ano colhendo recifes de ostras. Em abril, a temporada das ostras termina com atividades emocionantes. Era a última semana da temporada de pesca e eles precisavam se mover mais rápido e conseguir uma quantidade maior de ostras. Em 2023, o Estado permitirá que cada navio de transporte de ostras transporte cerca de 50 sacos ou caixotes por dia. Devem implementar essa quota para proteger os mercados e os recursos. Ao contrário da criação de ostras, a pesca é baseada na sorte. As ostras naturais também não terão a mesma aparência e tamanho das ostras cultivadas. Mas, em troca, as ostras cultivadas em ambiente natural trazem um sabor diferente. Ao mesmo tempo, os pescadores não têm de gastar enormes custos na pecuária. Depois que as ostras são colhidas, é uma corrida contra o tempo para levá-las com segurança aos consumidores. Ostras de qualidade são lavadas, etiquetadas com informações de pedido e enlatadas. Além disso, os pescadores irão adicionar gelo e colocá-los no refrigerador por cerca de 2 horas para atender às diretrizes do FDA. Os caminhões os transportarão para lojas e distribuidores nos Estados Unidos. Por fim, elas aparecem assim na mesa de jantar e você pode pagar 40 centavos para saborear cada ostra. Dos métodos tradicionais de cultivo e secagem de vieiras. A meticulosa colheita de ouriços do mar. A indústria de frutos do mar do Japão é conhecida por sua precisão e habilidade. Hoje, exploraremos esta indústria fascinante. Os pescadores japoneses pescam milhões de toneladas de frutos do mar todos os anos, sendo as vieiras uma iguaria particularmente apreciada. A colheita anual de vieiras é de impressionantes 380 milhões de libras. Embora exista a pesca natural de vieiras, o Japão foi o primeiro país a popularizar amplamente a agricultura de vieiras desde a década de 1970, usando 2 métodos principais. O primeiro é o método de enforcamento, onde as vieiras jovens ficam suspensas em cestos ou em cordas submersas em água do mar durante 2 a 3 anos. Este método é comum na província de Aomori e ao longo da costa do Mar do Japão, com a colheita ocorrendo normalmente entre meados do inverno e a primavera. Em contraste, o método de criação e dragagem do fundo do mar envolve espalhar vieiras jovens em zonas de pesca durante cerca de 3 a 4 anos antes de as colher com redes de arrasto. As vieiras cultivadas desta forma são populares em Hokkaido e tratadas como naturais, oferecendo capturas desde o início do verão até o outono. A China costumava ser o maior importador de vieiras do Japão, mas os Isetiu ocuparam esse lugar nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, as exportações de vieiras do Japão para os Seto Watwas dispararam de 4,9 milhões de libras em 2020 para 14,7 milhões de libras em 2023. As vieiras são um ingrediente versátil na culinária japonesa, muito utilizadas em pratos grelhados ou mesmo comidas cruas. As capturas no início da época são geralmente transformadas em produtos congelados, enquanto a principal época de pesca, que começa em junho, dá prioridade às vieiras secas. A jornada das vieiras secas começa quando elas chegam frescas ou em tanques refrigerados às instalações de processamento. As vieiras são limpas para remover areia ou detritos e depois fervidas brevemente para soltar as cascas. Trabalhadores qualificados abrem as cascas e estripam-nas cuidadosamente, mantendo apenas o músculo adutor firme. Algumas instalações utilizam máquinas de descascar para acelerar o processo. O músculo adutor é então limpo novamente
e fervido por um tempo preciso de acordo com seu tamanho. Depois, é seco em fornos de alta temperatura, depois seco ao sol e guardado em caixas de madeira. Essas etapas são repetidas várias vezes para garantir níveis uniformes de umidade. Após cerca de um mês, as vieiras secas são inspecionadas e classificadas antes de serem embaladas. Em comparação com as vieiras frescas e secas, oferecem um ponche de proteína com uma concentração de 20% a notáveis 65%. O atum, o elegante e poderoso habitante das profundezas, é um ingrediente vital no fenômeno global do sushi. Todos os anos, o mundo captura milhões de toneladas de atum e o Japão é um dos principais países pesqueiros de atum. Existem muitos tipos de atum, mas o atum rabilho é o maior de todos. Esta também é a única espécie em que Oma, a cidade de atum mais famosa do Japão, se concentra. Eles usam o método tradicional de trolling, que requer imensa habilidade e paciência para pousar esses poderosos gigantes de 50 quilos. Este peixe pode valer o dobro do preço do último Rolls Royce no ano novo. Mas os melhores chefes de todo o mundo ainda os procuram porque têm um marmoreado precioso devido à sua dieta gordurosa. No entanto, este processo de distribuição de gordura precisa de pelo menos 3 dias para ser concluído. Portanto, se um atum for pescado hoje, ele será embalado na geladeira amanhã de manhã e enviado a Tóquio para leilão. Lá, os corretores comprarão o atum e venderão aos donos de restaurantes. Para viajar longas distâncias como esta, o atum deve estar congelado o tempo todo. Depois, no leilão ou na fábrica, um corte da cauda será descongelado para avaliar a qualidade e o frescor da carne. Ao contrário do foco de Oma no atum rabilho, a pesca comercial do atum utiliza uma variedade de métodos, dependendo da espécie-alvo e da localização. A pesca de cerco envolve cercar cardumes de peixes, normalmente gaiado e atum albacora, com grandes redes. Uma vez fechada a rede, os peixes são capturados e transportados para bordo. O segundo método, denominado varas e linhas, também é utilizado industrialmente para a colheita de cardumes de atuns, geralmente gaiado e albacora. O atum é altamente perecível devido à sua carne gordurosa, por isso os pescadores sangram os peixes adequadamente e os congelam rapidamente após capturá-los para mantê-los frescos. Além de comer cru ou congelado, o atum também é enlatado. Este processo envolve cozinhar o atum em fogões industriais para garantir a maciez adequada. Os trabalhadores então removem manualmente a pele, a carne vermelha e os ossos para fazer diferentes tipos de cortes, dependendo das especificações do pedido. Depois disso, a carne será enlatada com água, óleo ou outros condimentos. Finalmente, eles são esterilizados e resfriados antes de embalar. Em 2022, cerca de 50 milhões de libras de atum foram enlatadas no Japão, enquanto os números foram ainda maiores nas décadas anteriores. Muitas vezes confundidos com ovos, o verdadeiro tesouro dos ouriços do mar, conhecidos como uni no Japão, está nas suas gônadas. Cada ouriço do mar contém apenas 5 gônadas, o que os torna uma iguaria com preço comparável ao da carne wagyu. Uma bandeja de 200 gramas de gônadas pode custar os 100 dólares no Zewari, mas no Japão esse preço pode ser 5 vezes maior. O uni pode ser colhido de 3 maneiras principais em águas claras. Tradicionalmente, alguns pescadores observam o fundo do mar a partir dos seus barcos através de grandes óculos de proteção. Ao avistar ouriços do mar, eles usam uma longa vara presa a uma rede para coletá-los debaixo d'água. Os ouriços do mar podem ser colhidos desta forma se viverem em águas rasas. Outro método, popular tanto no Japão como nos Asaiwa, envolve mergulhar a profundidades de cerca de 2 metros e usar uma ferramenta portátil para colher e colocar ouriços do mar num saco. Quando estiver cheio,
os mergulhadores ressurgem e entregam a sacola à tripulação do barco. As épocas de pesca e as épocas de colheita são rigorosamente regulamentadas e variam consoante a região para proteger as populações de ouriços do mar. Hokkaido é um local de alimentação ideal, oferecendo fornecimento contínuo de ouriços do mar da primavera ao outono, graças às suas abundantes florestas de algas. Apesar de ser o maior exportador mundial de uni, o Japão importou o 25,48 milhões de dólares em uni dos Ixoarewa em 2023. O ouriço do mar mais comum aqui é o Murasaki roxo escuro em Hokkaido. Eles podem crescer até 10 centímetros e viver até 15 anos em águas frias com quase 2 metros de profundidade. Outra variedade famosa é o ouriço do mar Shakotan, da península de mesmo nome. Colhidos em julho, são vendidos principalmente localmente no mesmo dia para garantir o máximo de frescor. O processamento dos ouriços do mar é minucioso, evitando o uso de quaisquer aditivos. Depois que os ouriços do mar são descascados, suas gônadas amarelas brilhantes começam a derreter. Tradicionalmente, um produto químico chamado alúmen era adicionado para evitar isso, mas suas propriedades adstringentes poderiam diminuir o sabor delicado do uni. É por isso que os restaurantes sofisticados muitas vezes preferem encomendar uni em instalações de processamento sem produtos químicos. Depois de quebrar, os trabalhadores usam uma colher especializada para extrair cuidadosamente as gônadas comestíveis e, em seguida, usam uma pinça para retirar as vísceras. Essas 2 etapas podem ser executadas ao contrário, dependendo do fluxo de trabalho. Mesmo um pequeno rasgo ou dano pode diminuir a qualidade do ouriço do mar e reduzir significativamente o seu valor. Os ouriços do mar são então classificados por tamanho, cor e firmeza, e, em seguida, classificados em S, A e B, sendo a nota S nas bandejas azuis a mais luxuosa. 400 gramas de ouriços do mar grau S Hokkaido podem chegar aos R$1.800. Após a seleção, os resíduos remanescentes são inspecionados visualmente e removidos com pinça. O uni premium é então cuidadosamente embalado de acordo com o peso do pedido em caixas de madeira, enquanto o uni de qualidade regular é colocado em bandejas de plástico. São necessários cerca de 15 a 20 ouriços do mar para produzir um pacote de 100 gramas. Quase 90% dos ouriços do mar Gokujo ou AAA de primeira qualidade do Japão vem da ilha Hishiri. Este lugar é considerado o Uni Heaven do Japão, com ouriços do mar Hishiri procurados por restaurantes com estrelas Michelin em todo o mundo. Porém, a época de colheita é curta, apenas de junho a setembro.